Sylvester Stallone foi tratado como piada, limitado e descartável pela crítica durante décadas. Rotulado como brucutu, virou alvo constante de deboche enquanto construía uma das carreiras mais lucrativas e duradouras da história do cinema. Mas essa história vai muito além de Rocky e Rambo. Neste vídeo, você vai entender como Hollywood errou ao subestimar Stallone, como ele sobreviveu ao fundo do poço, escreveu seu próprio destino e voltou, décadas depois, para ser aplaudido pela mesma indústria que tentou apagá-lo. Aqui, falamos de fracasso, ego, crítica, vingança simbólica e redenção tardia. Uma trajetória marcada por quedas públicas, prêmios de pior ator, decisões arriscadas e uma perseverança quase teimosa. Este não é um tributo cego. É um retrato honesto de um artista que apanhou muito, errou muito, mas nunca deixou de avançar. Se você gosta de histórias reais, cinema sem romantização e análises ácidas sobre Hollywood, este vídeo é para você. Assista até o fim e participe da conversa nos comentários. O homem que Hollywood tentou destruir, eles riram dele. Apontaram. Chamaram de burro, limitado, caricato, um erro da indústria. A crítica decidiu que Sylvester Stallone era só um corpo inflado com fala estranha. Um herói descartável. Um acidente que deu certo por sorte. Enquanto isso, o mesmo homem escrevia histórias que mudaram o cinema. Criava personagens que atravessaram gerações. E voltava, décadas depois, para ser ovacionado. Pela mesma indústria que tentou enterrá-lo vivo. Hoje, você vai entender por que Stallone nunca foi o problema. O problema sempre foi Hollywood. Aperta o cinto. Porque essa não é uma filmografia. É uma história de vingança em câmera lenta. O erro original de Hollywood. Hollywood adora rótulos. E quando encontrou Stallone, decidiu rápido demais. Rosto torto. Fala arrastada. Corpo exagerado. Brucutu. Esse foi o carimbo. E uma vez carimbado, não importa o que você faça, ninguém mais enxerga além da etiqueta. Mas antes de ser astro, Stallone foi invisível. Figurante em filmes que virariam clássicos. Um rosto perdido no fundo do quadro. Um ninguém que piscava e sumia da cena. Ele não era burro. Ele era ignorado. Enquanto atores promissores eram lapidados, Stallone era descartado antes mesmo de tentar. E quando não te dão espaço para falar, ou você aceita o silêncio, ou escreve a própria voz. Ele escolheu a segunda opção. Quando o fundo do poço olha de volta, existe um romantismo mentiroso em passar dificuldades. Mas dormir em terminal de ônibus não tem poesia nenhuma. Stallone chegou lá. Sem dinheiro. Sem casa. Sem futuro. A escolha não era entre sucesso e fracasso. Era entre sobreviver ou desaparecer. E é aqui que nasce a parte da história que Hollywood prefere fingir que não existe. Um papel num filme adulto. Pouco dinheiro. Muito desespero. Não foi glamour. Foi necessidade. Mas enquanto muitos teriam desistido depois disso, Stallone fez o oposto. Ele escreveu. Escreveu como quem sangra. Escreveu como quem não tem plano B. Escreveu um personagem que carregava tudo o que ele era. Derrotado, subestimado, invisível, mas ainda em pé. O não que mudou Hollywood. Quando Stallone levou o roteiro, os produtores adoraram. E fizeram a proposta clássica. Compramos o roteiro. Mas você não é o protagonista. Esse é o momento onde quase todo mundo aceita. Porque aceitar é confortável. Recusar custa caro. Ele tinha pouco mais de $100. Uma esposa grávida. E nenhuma garantia. Mesmo assim, disse não. Não por ego, mas por identidade. Rocky era ele. Tirar isso seria transformar a história em mais um produto vazio. O acordo final foi humilhante em números. E histórico em impacto. Rocky não venceu só no ringue. Ele humilhou a lógica de Hollywood. Um filme barato. Um ator desacreditado. E uma história simples sobre dignidade. Resultado: Oscar, aclamação. E um novo mito cultural. A indústria fingiu que sempre acreditou nele. Mentira. Do artista ao alvo, o sucesso não trouxe respeito. Trouxe vigilância. Stallone ousou algo imperdoável. Continuar criando. Dirigir. Escrever. Controlar a própria imagem. E Hollywood odeia isso. Quando ele virou o rosto do cinema de ação nos anos 80, a crítica decidiu punir. Cada explosão virou motivo de deboche. Cada bilheteria, um acidente. Enquanto outros astros eram ícones,
Stallone virou piada. Prêmios de pior ator. Décadas inteiras sendo tratado como erro histórico. Mas aqui está a ironia cruel. Ninguém sustenta uma carreira fracassada por 40 anos. O público nunca abandonou Stallone. Quem abandonou foi a elite cultural. A redenção que não pediu permissão, quando todos esperavam o fim. Ele voltou. Mais velho. Mais lento. Mais humano. Rocky voltou não para vencer, mas para encerrar. E então veio Creed. Ali, Stallone fez o que poucos conseguem. Passou o bastão sem desaparecer. Sem gritar. Sem inflar o ego. Sem tentar roubar a cena. E Hollywood, constrangida, teve que bater palmas. Indicá-lo. Premiá-lo. Fingir arrependimento. Mas a verdade é simples. Stallone nunca precisou da redenção deles. Ele já tinha vencido. Sylvester Stallone não é só um ator. É uma afronta viva ao sistema que tenta decidir quem merece existir. Ele errou. Muito. Mas errou criando, não obedecendo. Agora eu quero saber de você. Qual outro artista foi massacrado pela crítica e venceu mesmo assim? Deixa nos comentários. Se inscreve no canal. E lembra, na vida e no cinema, não vence quem bate mais forte. Vence quem aguenta apanhar e continua andando.